não conseguia ir em restaurante comer, eu não conseguia ir na igreja, não conseguia ir em shopping. Chegou um momento ali que ficou muito mais forte que eu não conseguia, que tava nessa questão assim social, sabe? Então eu não conseguia sair, não conseguia comer fora. Às vezes, se eu ia num aniversário, tinha muita gente, eu não conseguia comer, minha garganta trancava. Então foi ali que, tipo assim, meu, tá, agora vou procurar um tratamento de novo. A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil E eu sou a Milena Matias. e esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Reconhecer que todos os seres humanos são uma obra em andamento, que cometem erros e experimentam dificuldades na vida, faz parte da humanidade compartilhada. Sabemos que hoje milhares de pessoas experimentam níveis altos de ansiedade, por exemplo, e pode ser libertador entender que nossas emoções são universais. Pensando nisso, hoje trouxemos alguém para te trazer um pouco dessa humanidade compartilhada. Pois é, não é? Hoje nós trouxemos a Isabela Santana, mais conhecida como Bela Sante. Ela tem 29 anos e ela começou na internet há 8 anos, com um canal de lifestyle. E hoje ela compartilha diversos vídeos também de ACMR, ASMR, não é? Há mais de 5 anos, na verdade, não é hoje, há mais de 5 anos. E ela trabalha há 6 anos exclusivamente com a internet. Então, em todas as redes sociais dela, ela acumula mais de quase 1,5 milhão de pessoas. É muita gente. Então, ela já trabalhou com grandes marcas, como, por exemplo, iFood, Lancôme, Tim, Balduco, Coca-Cola, Ruby Rose, Boticário, Aknase e Head and Shoulders. Então, é uma mega influencer aqui que nós temos e ela já saiu em jornais, não é? A Notícia, ND+, Revista Caras e também na revista Contigo. Com tudo isso, não é? Ela alcança muitas pessoas e ela não deixa que esse alcance se perca. Ela compartilha também a jornada de vida dela. Ela já passou por algumas experiências muito especiais que ela vai compartilhar hoje com a gente. Não é, Bela? Bem-vinda ao Haja Terapia Podcast. Oi, Bem-vinda. meninas, tudo bem? Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Muito feliz, é meu primeiro podcast, minha primeira participação. Estou muito feliz, empolgada. E é um assunto que eu quero trazer cada vez mais, né? Já venho trazendo aí há algum tempo, mas quero trazer mais para as pessoas, para os meus seguidores, que principalmente depois da pandemia a gente percebeu, né, que precisa mesmo falar, levantar a bandeira de saúde mental. Então, estou muito feliz em participar e contar um pouquinho da minha vida aqui para vocês. Olha só, nós também estamos muito, muito, muito felizes, não é? Você compartilha nas suas redes sociais conteúdo sobre ansiedade, não é, Bela? E como foi para você o início, né? Porque hoje a gente sabe que você compartilha muita coisa lá, mas às vezes o início não foi assim como você tem hoje, essa desenvoltura toda, porque a Bela é muito carismática, ela é um amor, assim, eu acho que todos os fãs dela amam ela, não é? Não é uma característica de todos os influencers, que os fãs amem mesmo, às vezes tem uma relação ali, né, meio dúbia, mas todos os fãs amam ela. Então, eu quero saber como que foi começar a construir essa comunidade gigantesca que você tem hoje. Tá, então tu quer que eu conte mais sobre como foi começar no YouTube ou Isso, falar, tá, como que foi isso. começar no YouTube? Então vou contar resumidamente a minha história. Uhum. Eu trabalhava na época no Boticário, então era vendedora, estava sempre maquiada, sempre de batom, e eu morava em Barra Velha, uma cidade que é pequenininha aqui do litoral, né, de Santa Catarina, e eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei de bandas, e me vestir das coisas da moda, e sempre inventava umas modas, assim, né? Mas lá no meu mundinho. Então, eu trabalhava no Boticário, comecei a cursar publicidade e propaganda, e eu conheci o meu atual marido, meu marido hoje, né? É engraçado ainda falar marido, né? Porque faz poucos meses que ele é meu marido, mas eu conheci ele por causa da nossa faculdade e na internet. Então eu não sabia, eu ainda, tipo, naquela época conhecia assim, ai, Kéfera, PC Siqueira, Felipe Neto, que era assim, né, gente, faz 10 anos, né? Então que era o auge, eu conhecia mais essas pessoas, assim, eu não sabia ainda direito como é que era o mundo da internet.
Mas eu sempre gostei dessas coisas, assim, sempre estava metida em inventar alguma moda. Eu conheci ele pela internet, mas por causa da minha faculdade. E comecei a ver, meu, ele tem um canal no YouTube, ele canta. Tipo, vi umas coisas diferentes. Daí vi que, bem na época, ele foi para um casamento de uma youtuber bem famosa. Daí eu comecei a entender, ver as youtubers de beleza e tudo mais. E daí depois disso, ele já tinha um número de seguidores, assim, que para aquela época já era, tipo, bastante seguidores. E quando ele começou a postar comigo, o pessoal, tipo, como eu trabalhava no Boticário, eu tava sempre de batom vermelho, sempre maquiada, eu tinha cabelo raspado, eu gostava dos meus lookzinhos e tudo mais, então o pessoal começou a pedir, assim, pra eu fazer um blog, fazer um canal, e foi assim, nossa, o meu primeiro vídeo no YouTube é, tipo, totalmente travada, morrendo de vergonha, um monte de erro, assim. E eu digo que eu caí de paraquedas no YouTube, porque não era uma coisa assim, um monte de gente tem sonho de ser youtuber, já cria o canal para isso e tudo mais. Mas não, eu só cheguei ali porque as pessoas queriam conhecer um pouquinho mais de mim, e foi indo e tô aqui até hoje, assim, sabe? Então foi tudo muito espontâneo, assim, e muito, muito doido também, porque eu só entrei, só fui fazendo. E tô aqui hoje. Imagino, eu me lembro ainda das imagens que você postou logo quando você começou. Eu imagino que era bem logo no começo, eu não tenho ideia do tempo que era, mas quando você postou aquele ensaio vestido de Branca de Neve, Branca de Neve. Eu acho que lá foi o auge, assim, né? Eu não imagino. Nossa, ficou muito lindo. Que daí, como eu tinha cabelo preto, né, bem branco, usava batom vermelho, mas gostava da Branca de Neve, todo mundo começou, tipo, a me associar, assim. E daí a gente, acho que eu tava com 50 mil inscritos naquela época, que daí eu fiz um especialzinho, assim, comecei a profissionalizar um pouquinho mais no canal, umas vinhetinhas, umas coisinhas diferentes, assim, foi bem marcante aquele ensaio. Imagino. Quem é raiz mesmo, lembra daquele ensaio. Ah, viu só? Viu só? Eu. Eu. A Milena provando que é raiz ali. E assim, você falou um pouquinho do início da tua jornada, e uma coisa que eu acho bem interessante, eu vi no teu Instagram, por exemplo, nas outras redes eu sei que você fala também um pouco, é sobre ansiedade, né? Você traz um pouco dessa questão de ansiedade, de saúde mental de modo geral, mas de ansiedade você fala bastante também. O que te fez ter interesse por esse tema? Teve alguma coisa que despertou o interesse, falou, não, acho que é legal falar sobre saúde mental, acho que é legal falar sobre ansiedade. Teve algo que deu essa viradinha de chave e falou, acho que é algo interessante para mim falar e que te despertou esse interesse de alguma forma? Sim. Então, minha história com a ansiedade, né? Quando eu comecei meu canal no YouTube também foi um momento difícil, assim, porque você vai estar ali exposta, né? Então as pessoas deduziam coisas, as pessoas falavam, e eu tinha caído ali, tipo, eu não sabia de nada, assim. Então pensa assim, uma menina, né, que eu tinha 19 anos, uma menina lá caiu lá, tava num relacionamento novo, sendo bombardeada de mensagens e pessoas que não gostavam de mim e nem me conheciam e gente falando coisa, e tava passando por situações difíceis na minha família também. Meu pai tinha se mudado, meus pais tinham se separado. Então, assim, foi um acúmulo de coisas. Eu digo, né, que o que eu senti foi que ao longo da minha vida foram acontecendo coisas foi acumulando, até que um momento meu corpo não aguentou mais, meu corpo e minha mente não aguentou mais, tipo, você não precisa ser tão forte assim. Então, tipo, soltou a ansiedade ali para mostrar que eu precisava me cuidar também. Então, foi uns. Deixa eu pensar, acho que foi ali por 2014, 2015, que daí aconteceu tudo isso. E eu fazia faculdade, né? Então, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Eu tive minha primeira crise de ansiedade quando eu tava indo. Eu morava em Barra Velha na época, e eu e o Andy, a gente ia no cinema assistir A Culpa das Estrelas, que é um dos meus livros favoritos. E era o lançamento, assim, tava super, tipo, ansiosa, mas ansiosa normal, assim, né? Natural, né? Natural, assim, ai, queria assistir. Só que a gente chegou, tava atrasado, tipo assim, o shopping tava lotado, era tipo dia de estreia, assim, sabe? O shopping lotado, a gente tava atrasado. E começou aquele monte de coisas, assim, sabe? Daí a gente entrou na fila e daí eu falei, meu, eu tô passando mal, preciso ir pro banheiro. Lá no banheiro do Garten foi a minha primeira crise de ansiedade.
Daí eu tive a crise, fiquei ruim, não consegui. Daí o Andy até ficou bem assustado, não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia, né, o que era aquilo que estava acontecendo. E Sim. ok, passou. Depois eu comecei a sentir, eu pegava van, né, eu tinha que vir para Joinville para fazer faculdade todo dia de van. Eu comecei a sentir isso na van. Então eu começava a ficar, quando eu tenho minhas crises mais fortes, eu tenho muita ânsia de vômito, assim, né, enjoo. Então eu começava a dar ânsia de vômito, eu não conseguia entrar na van. Era tipo assim, era 5h30 que eu pegava. 5h20 eu já começava a ficar ruim. Daí eu tentei algumas vezes entrar na van, passava mal, o motorista tinha que me devolver para casa, eu não conseguia. Teve vezes que eu tive que ficar no meio do caminho, o Andrew me buscar, porque começava ânsia de vômito, ânsia de vômito. Até o pessoal da minha van achou que eu tava grávida. Por causa Porque da náusea, né? Muito isso, intensa, da dor e da ansiedade também, né? isso. E eu também não sabia o que que era, Uhum. eu tô quase achando que tava grávida. Mas daí aconteceu isso. Tanto que eu tive que trancar minha faculdade porque estava faltando muito, que não tinha como eu vir até Joinville. Então eu falei, Sim. não, tô faltando demais. Chegava a hora de entrar na van, eu passava mal. E daí começou a ser mais frequente isso. Daí a gente começou a pesquisar, eu comecei a olhar no YouTube. Eu encontrei uma influenciadora que na época ela tem síndrome do pânico. E foi a pessoa, assim, foi a única coisa que eu achei na internet que me aproximou, assim, mais, sabe? Que eu consegui, tipo, daí eu fui, mandei mensagem pra ela, conversei, ela já toma remédio há bastante tempo, então eu tava com muito medo de tomar medicamento. Ela foi a única pessoa que naquela época eu achei pra compartilhar, que ela tava compartilhando sobre isso, sabe? Uhum. Então, era muito difícil, ninguém falava sobre isso. O que que era uma crise de ansiedade? O que que era uma síndrome do pânico, assim, né? Então, naquela época não tinha muito aonde eu procurar, o que que era, a gente procurava no Google, assim, os sintomas que eu tinha. Daí a Sim. gente deduziu, assim, né, o síndrome do pânico que tá me dando quando eu entro na van. E daí ali em diante que começou as coisas, assim. Daí eu tinha dado uma pesquisada, eu Uhum. comecei a fazer uma terapia, daí eu falei, não, preciso começar, né? Achei uma psicóloga, mas não era um método, não lembro também na época como é que era, não era um método que eu tinha me encaixado, então pensei, meu, nada a ver, Uhum. Não assim, né? vinculou muito bem, né? Não vai me ajudar, tipo, não tô fazendo nada que vai me ajudar, assim. Daí eu dei uma pausa de tratamentos e continuei, assim, minha vida mais nessas coisas, assim, sabe? Só que ali, né, que eu entendi, comecei a entender que era uma crise de ansiedade e tudo mais. Só que depois, fazendo terapia, eu entendi que eu sempre tive crise de ansiedade, assim. Então, tipo, eu sempre fui uma criança que eu faltei muito na aula, eu chorava muito na aula. Para apresentar, eu sempre passava mal. Todo mundo achava assim, meu Deus, a Bela só passa mal, só tem dor de estômago. Mas era tudo da ansiedade que eu não sabia também. Tipo, minha mãe me levava para fazer um monte de exame quando eu era criança, vivia fazendo exame, vivia faltando aula porque eu passava mal, chegava a hora de ir para a escola, eu estava lá passando mal e eu não sabia o que que era. Então, tipo, como é importante a gente. Por isso que depois, né, eu pensei, não, vou falar sobre isso, porque, meu, se meus pais tivessem esse conhecimento, sabe, lá quando eu era criança, se eu tivesse começado um tratamento antes, teria aproveitado mais minha escola, porque eu faltei muita aula por causa disso, eu chorava muito, tinha muitos problemas assim, sabe? Eu não dormia, tipo, na casa dos outros, assim, tipo, sei lá, numa amiga, eu nunca dormia porque eu ficava ruim, eu chorava, eu passava mal. Então, depois eu comecei a perceber que a ansiedade está comigo, assim, desde que eu era criança, assim. Uhum. Já era E um é, funcionamento ansioso desde a infância, né? isso, Daí eu cheguei a procurar vários métodos, assim, né? Eu acredito também a terapia tudo, né? Psicólogas, obrigada por existirem. Mas eu procurei vários tipos de alternativas, assim, e eu fiz uma hipnoterapia uma Uhum. vez. Não sei, né, para vocês como é que é nessa questão psicológica, Uhum. mas serviu para eu como é que eu posso falar? Umas viradinhas de chave em algumas coisas do meu subconsciente, assim, sabe? Então, em uma das sessões, assim, eu consegui perceber que, tipo, desde a minha mãe, assim, sabe? Desde que eu tava no ventre da minha mãe,
ela, depois eu lembrei que, tipo, ela passou por um processo de quando ela ficou grávida de mim, que ela não queria ter engravidado, então ela também chorou muito, ela também, que ela tinha passado por uma coisa ruim, então, assim, são coisas que já veio Sim, lá desde o comecinho, assim. sim. Se eu não me engano, é a partir da 20ª ou da sexta, eu não lembro se era da 20ª ou da sexta semana de gestação, o bebê já começa a sentir tudo que a mãe sente. Então é muito interessante a gente ver que tem sim, né? O bebê sente, então você sentiu de alguma forma, você não sabia identificar o que era, mas você sente o sofrimento que ela tem ali, a angústia e tudo mais, né? Uhum. Então é muito importante a gente conhecer a nossa história de vida, porque as coisas começam a fazer mais sentido pra gente, né? Toda vez que a gente entra em contato com a nossa história, isso ressignifica muita coisa do que acontece com a gente, né? Então, acho Uhum. que foi válido por esse motivo, assim. Olha, Vela, que desafio, né? Eu ouvindo o seu relato, um desafio muito grande você passou até que você conseguiu encontrar o seu caminho. Porque em 2015, o acesso à terapia e a disseminação de informação sobre crise de ansiedade, por exemplo, não se tinha como se tem hoje, Sim, não é? Não, nossa, era nada, assim, a única que eu encontrei foi de uma youtuber, assim, que eu vi ela falando sobre a síndrome do pânico, assim, eu também não sabia o que que era uma síndrome do pânico, o que era uma crise de ansiedade e tudo mais. imagina o desafio. Sim. Por isso a importância de divulgar um pouco, né? De tipo, de trazer um pouco, igual você teve alguém que você viu e tipo, entendeu, fala, não, não é só eu, tem alguém que também passa por algo parecido. Né? A importância de trazer isso. Isso, e foi exatamente aí que daí eu fiz o meu primeiro vídeo compartilhando, tipo assim, meu primeiro vídeo eu não sei nada, eu só tô falando para as pessoas que eu tô passando por isso, assim. Eu até falava que era síndrome do pânico, assim, né? Porque eu não sabia direito o que, que era que eu tava passando. Mas foi até o primeiro vídeo que eu fiz, eu compartilhei com as pessoas, e isso já lá, né, há muito tempo já deu uma abertura para as pessoas se sentirem confortáveis, falar, meu, eu também sinto isso, eu me identifico com isso que você está passando, até outra influenciadora falou também, compartilhou sobre isso. Então, ali começou, eu falei, só vou falar, assim, eu falo da minha vida aqui, né? Então, eu falo do meu relacionamento, falo de tudo, vou falar o que eu tô passando nesse momento. E foi a partir daí que eu vi a importância de falar, de expor o que eu tava passando, que poderia ajudar outras pessoas. Olha E só. sem nenhum conhecimento, assim, sabe? Eu só fui e falei, tipo, ah, tô sentindo isso, eu acho que é isso. Mas daí, É uma humanidade compartilhada mesmo, né? isso. Você falou, Uhum. olha, tô passando por isso, vou compartilhar com vocês. Bem interessante mesmo, tipo, e foi aí que você foi encontrando o seu caminho, não é? Dessa relação com a ansiedade ao ponto de começar a fazer as pazes com ela, né? E Uhum. hoje, como que você lida com a ansiedade na tua rotina, no teu dia a dia? Como que tá isso pra você hoje? Então, foi um processo assim que até quando eu vou falar para as pessoas não desistam da terapia, né? Eu já tinha feito antes, faz 3 anos que eu estou num tratamento, que eu vou na terapia, que eu tomo medicamento, mas eu já tinha começado antes. Chegou numa fase da minha vida, assim, eu não lembro exatamente, acho que foi em 2016, por ali. Acho que foi em 2016. Uma fase da minha vida que, até então, lá quando a minha ansiedade começou, eu ainda estava conseguindo viver assim, normal. Mas chegou uma fase da minha vida que eu não estava conseguindo viver. Eu falava para ele assim: não sou eu, tipo, eu não consigo ser uma jovem normal, eu não consigo entrar num shopping. Tipo assim, como que eu não. As pessoas também achavam, tipo, estranho assim, meu, ela passa mal para entrar no shopping, sabe? Para ir num cinema, para Que entrar num shopping. aparentemente para os outros é legal, né? Tudo, tem tudo de bom, Tipo, né? nossa, no shopping, como que uma guria dessa, tipo, num show? Nossa, eu não conseguia ir em restaurante comer, eu não conseguia ir na igreja, eu não conseguia ir em shopping. Chegou um momento ali que ficou muito mais forte que eu não conseguia, que tava nessa questão assim social, sabe? Então eu não conseguia sair, não conseguia comer fora. Às vezes, se eu ia num aniversário, tinha muita gente, eu não conseguia comer, minha garganta trancava. Então foi ali que, tipo assim, meu, tá, agora vou procurar um tratamento de novo. E eu fui direto pro medicamento, porque eu tava me sentindo assim no auge, era a coisa que eu, tipo, eu tava tendo crises depressivas com a crise de ansiedade e também, quando fica no auge da minha crise de ansiedade, também tava com toque. Então,
juntou tudo ali, tipo, eu parava assim, tudo eu tava chorando, assim, sabe? É, aquela vontade de nada, de só ficar trancada, dormir até tarde, de não se arrumar. Então eu tava me caindo, assim, sabe? Me entregando para aquilo, só queria chorar, não conseguia viver. O meu relacionamento também, sabe? Porque tudo também era difícil pro Andrew no começo, porque também não entendia as coisas, ninguém entendia. A gente até ir na academia, falar que, quero ir na academia. Eu tinha crise pra, tipo, chegava na academia, passava mal, tinha que voltar para casa, assim. Então, foi muito difícil. Daí, nesse momento, daí eu comecei um primeiro tratamento com remédio. Já fui direto pro remédio, porque eu achava que eu tava, tipo, no auge, já fui tomar medicamento. Tomei o medicamento, foi bom, melhorei, assim, eu digo que eu tava na minha vida meio preta e branca, coloriu. E foi indo, tomando remédio, só que o que acontece, né? Eu parei meu remédio, do nada, falei, já tô boa. Parei de tomar meu remédio. E não tava. Acontece, não é o ideal, mas acontece, não é, Bela? E daí, hoje eu falo para as pessoas, não façam isso. Então, hoje eu já aprendi. Então, eu parei de tomar meu remédio assim do nada. Tava vendo, tava melhorzinho e tudo mais. Daqui a pouco, deu o efeito colateral, voltou tudo de novo. Então, eu fiquei ali com uns 2 medicamentos, assim, troquei. Mas só naquela, desse jeito, assim. Até que, 2018, depois de uma luta, assim, eu comecei a fazer terapia, porque também é aquela coisa, né? É difícil. Eu Tem falo que para as ter. pessoas assim, é porque você está saindo da sua zona de conforto. É difícil debater com aquilo e perceber e ter as viradas de chave, perceber que também muitas coisas você precisa fazer. Então, assim, Isso. é sair da zona de conforto. Então, é difícil. Então, eu mandei mensagem para minha psicóloga a primeira vez, daí perguntando qual que é o valor, se tinha horário. Ela me respondeu, eu, tipo, ignorei, assim. Daí ela tentava, ela me mandava mensagem, vamos marcar, não sei o quê. E eu ignorei, fiquei um tempinho assim, naquela, até que eu realmente comecei e foi tudo na minha vida. Daí eu comecei a terapia, ela percebeu que eu realmente precisava fazer um tratamento com medicamento, então ela me indicou, né, para psiquiatra. Comecei o tratamento, já era para ter começado o desmame, mas como eu tive o casamento e tudo mais, eu pedi para eu dar uma continuada só para eu ficar tranquila nesse período. Uhum. E agora e agora eu vou começar o desmame de novo. De novo não, né? Vou começar oficialmente. E assim, transformadora a terapia, assim. Eu falo para todo mundo com brilho nos olhos, assim, porque foram muitas viradas de chave na minha vida. Eu aprendi muita coisa. Consegui identificar os gatilhos, que é a principal, né? Ali da ansiedade. Então, e eu consigo me entender também. Antes eu me culpava muito também por eu estar sentindo isso. Então, eu ficava, meu Deus, eu estou sentindo isso, sou uma jovem, não consigo. Ficava me culpando, e isso acabava virando uma bola de neve e ficava pior, ficava pior. Hoje eu entendo, não, eu estou num dia ruim, vai passar, tô assim porque aconteceu isso, consigo identificar, sei que vai passar. Tenho mais cuidado e carinho comigo mesmo sem ter essa pressão. Então eu entendo que eu vou passar por isso, eu entendo que como que eu posso evitar ou como que vai melhorar. Então, assim, depois do tratamento de terapia, é tudo, assim. Nossa, é maravilhoso. Eu amo demais. É interessante que no começo, né, exige muita coragem para enfrentar o desconforto. Eu Sim. sempre digo assim para todo mundo que começa o processo de terapia: você é muito corajosa, você é muito corajoso, porque é muito difícil encarar você de frente. É como se você olhasse no espelho, né, no teu espelho interno, assim, e visse tudo que acontece com você. É desafiador, mas ao mesmo tempo é libertador também, não é, Bela? E eu sempre, quando eu falo assim, vai pra terapia, daí eu falo pra minha amiga assim, mas a primeira é difícil, a segunda, dá uma chance, vai indo, porque eu sei o quanto mudou minha vida, quanto transformou, e é que eu quero que as pessoas tenham acesso a isso também, assim, não desistam, porque eu Uhum. também já desisti, eu também já passei por tudo isso, mas eu também superei, tipo, tô muito, nossa, assim, tô muito melhor do que estava. Quem vê de perto, assim, me vê de perto, vê o quanto foi transformador, assim, todo esse processo, sabe? Sim.
É importante, bom você trazer isso, igual a gente estava conversando no off, né? Eu e a Mi, enfim, essa questão de ter muitas pessoas que acham que nunca vão sair, né? Que nunca vão melhorar. E você mesmo trouxe, por exemplo, que agora você vai iniciar o desmame, por exemplo, da medicação, né? Tem pacientes que acham que, eu vou começar a tomar medicação, eu nunca mais vou parar de tomar medicação. Sim. É óbvio E que eu era esse paciente também. Então, eu tive muito preconceito, sabe? Tipo, de ir num psiquiatra, de tomar medicamento. Eu vou ficar viciada, nunca vou parar. Todos aqueles questionamentos. Por isso que eu falo muito, assim, sobre isso também, porque eu vivi na pele tudo isso, né? Então, eu também tinha todos esses pensamentos, também tinha muito medo também. Achava que ia ficar viciada, que ia depender pro resto da minha vida, que eu nunca ia ser uma pessoa normal, que eu nunca ia ser feliz. Eu pensava tudo isso também, sabe? E hoje eu vejo assim que é tudo um processo, tudo um cuidado comigo. Eu precisava disso, precisava passar por isso e que tem jeito, tem Tem solução. solução. tem Tem, solução. Tem a luz no fim do túnel, não é? tem. Bela, você falou outra coisa que eu acho que é muito importante, assim, é que, por exemplo, você não se deu bem com o primeiro psicólogo ou psicóloga, não sei quem, né? Uhum. O gênero, enfim, que você foi. E eu sempre falo para os meus clientes também que psicólogo é igual cabeleireiro, sabe? Você foi lá em um e ele não cortou o cabelo do jeitinho que você gosta. Você pode dar mais uma chance para ele, ou numa próxima oportunidade, você em outro cabeleireiro, você vai deixar de cortar o cabelo pro resto da vida? Não, né? Eu também falo, e também tem, eu não sei a palavra certa, não sei se é vertentes, é, Abordagens. abordagens diferentes, né? Então, às Isso. vezes, a que eu faço é psicodrama, não sei qual Uhum. que vocês atendem. Nós trabalhamos com a TCC, mas nós conhecemos o psicodrama. Aham. Então, assim, o meu psicodrama, então cada um às vezes, para mim foi o mais legal o psicodrama, eu me Uhum. consegui ali trabalhar melhor e tudo mais, melhorar. Mas existem outros, então vai tentando até você achar, dá chances, assim, não desista da primeira vez. Isso mesmo. Existem mais de 1.500 abordagens ao redor do mundo. Entende? Nossa, Então, tipo, não é possível que você que esteja ouvindo a gente não encontre uma, né, sim. que dê certo pra você, Eu não não é? fazia ideia que tinha tanto, eu achei que tinha, assim, umas 10, mas Umas ó, você 10, vai 15. encontrar. É, Umas 10, 15 é o que a gente aprende na faculdade, assim, né? Depois disso uhum, tem várias outras, olha só. sim. Os nossos ouvintes vão encontrar alguém que ajude você É, genuinamente. uhum, Então não desista. Foi no primeiro psicólogo, não se adaptou, até não só por questão de abordagem, também por questão, às vezes, de vínculo mesmo, né? Na terapia sim. tem muito essa questão de vínculo, então, às vezes, tem, óbvio que o psicólogo tem uma série de estratégias para criar esse vínculo, né? Óbvio que tem, mas às vezes você não se identifica mesmo, você, tipo, não gostou, né? Tipo, a abordagem até é ok, mas você não gostou da forma que ele fala, não gostou da entonação, não gostou. E aí é importante não desistir, né? Porque às vezes você já vai muito receoso para terapia, né? Geralmente quem vai já Sim. vai tipo, todo armado, assim, né? Aham, E exatamente. aí, Já vai já percebendo os detalhes para não quero mais fazer, não gostei, não deu certo. Para qualquer exa coisinha. exatamente isso. Você já vai com o viés de confirmação lá, como a gente fala, que é tipo, eu não quero fazer uma coisa, eu vou achar tudo que é justificativa para não Isso, fazer aquilo. não Né? fazer. Então você já chega lá, tipo, todo. E aí acontece alguma coisa, você fala, não gostei, eu não vou mais. E aí você nem dá uma chance para esse psicólogo, nem dá uma chance para outro psicólogo e não faz terapia, que é o que Sim. acontece muito. Uhum, exatamente. Isso mesmo. E hoje, acompanhando você nas redes sociais, para quem não sabe, eu sou fã da Bela. Então eu vou revelar, tipo assim, estou muito feliz hoje por ela estar aqui, tipo, O pior que olha, é, porque ela me contou muito sobre você, assim, eu tenho a tua história de vida aqui, ó, que ela saiu contando, então, assim, eu te conheço sem te conhecer. mas eu também conheço, bem dizer, sem conhecer, porque eu acho que eu encontrei a Bela uma ou duas vezes só. Não sei se a Bela lembra, mas eu encontrei ela. Eu lembro, aham. Quando eu tava morando em Joinville, eu encontrei ela, porque a Bela mora em Joinville, a gente mora em Curitiba, mas como eu sou natural de Joinville, a Bela é extremamente famosa em Joinville. Ela é assim, todo mundo que eu conto, eu contei assim, ó, gente, eu vou gravar com a Bela, tipo, contei pra minha prima. Aí a prima falou,
Que fantástico! Porque ela te conhece, por causa que ela trabalha numa das empresas que você é influencer lá em Joinville. Então ela fala, ela é maravilhosa e não sei o que lá. Então, meu lado fã aqui, ó, ele vai lá em cima. E aí, então, a gente vê que você também se respeita muito nesse processo, lá nas tuas redes. O dia que você não tá tão bem, você respeita isso em você. Isso é muito importante durante o processo. Às vezes a gente quer acelerar e fala, não, tá tudo bem, e acelera, acelera. E isso acaba o quê? Às vezes entrando em crise e tudo mais. Então, respeitar esse teu momento é muito, muito, muito importante, não é? Eu vejo você fazendo isso, esse movimento lá nas redes. Sim, é exatamente como eu tinha até falado antes. Antes eu me cobrava muito por estar passando por isso, assim. Meu Deus, eu tenho só 20 anos, estou passando por isso, não sou uma jovem normal, alguma coisa assim, sabe? E me cobrava muito. Então, um dia que eu não consegui, que eu acordava mal, eu não conseguia trabalhar, eu não ficava um dia, eu ficava a semana toda, porque daí eu fiquei um dia ruim, só que daí depois eu não consegui trabalhar, daí me cobrava que eu não conseguia trabalhar, e isso ia virando uma bola de neve, e ia ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim, então eu me cobrava demais por estar passando por isso. E depois que entendi que tudo bem, que vai passar, entendi como que funciona, por que que eu sinto isso, por que que eu consegui observar. Às vezes, quando eu acordo, fiquei, vamos supor, ontem, eu acordei um pouquinho ruim, né? Então eu percebi, por que que eu fiquei assim? O que que eu posso mudar? Hoje eu vou me dar esse tempo, vou ficar um pouquinho mais off, vou assistir uma série. É claro que, né, nem todo mundo tem como é que é a palavra A de poder, oportunidade ou a a disponibilidade, oportunidade, né? de poder dar esse tempo, mas talvez dá uma diminuidinha na frequência, assim, né? Então, ir um pouquinho mais leve, ter esse cuidado com você mesmo, não ficar se culpando por estar sentindo isso. E, e também com a questão da internet, os seguidores, eles gostam, eles querem ver a vida real. E tem muita gente na internet que é tudo lindo, perfeito, rico, e é tudo muito assim, tá todo mundo rindo e sorrindo. Então eu acordo, faço minha dancinha, e mostro, faço isso, mas tem dias que eu não tô bem para mostrar para as pessoas. Então imagina se tem aquela pessoa lá me olhando e ela acordou num dia ruim, ela tá passando por alguma situação e eu também só tô lá, tipo assim, ai, só a vida é perfeita, nossa, obrigada por tudo. Não, eu tenho também meus momentos, então eles se identificam, né? Ontem muita gente, meu, Bela, também tô passando por isso, tô assim, tô ruim, então as pessoas se identificam muito com essa verdade, assim, por isso que às vezes eu fico me questionando assim, será que eu vou compartilhar que eu não tô bem? Eu falar de novo que eu não tô bem, às vezes, sabe? Mas não, eu preciso falar isso, assim, sabe? Para as pessoas entenderem que é assim, tem um dia que eu tô bem, a semana toda eu tô melhor, mas tem um diazinho que eu tô ruim, tá tudo bem, vai passar, no outro dia eu já tô dançando de novo, para ver que vai passar. Isso mesmo. Eu imagino ser desafiador isso, mas também eu acho que ao mesmo tempo que é desafiador compartilhar você, 100% você, mas também é leve, porque você não precisa Libertador. Uhum. vestir uma roupa que não é sua, não é? Tipo assim, E, aham. eu acho que ligar a câmera e fingir que tá tudo bem, eu acho que deve ser, tipo, muito difícil fazer esse movimento, não é? Sim, aham. Eu falo, gente, tô chata. Quando eu tô na TPM, então minha cidade fica ainda pior. Eu falo, gente, tô chata. Não tô com vontade de aparecer aqui direito, mas tô aqui falando com vocês. Não tô bem, tô sentindo isso. Então, tô ali sendo sincera com todo mundo e sendo livre, sem precisar, tipo, não, vou esconder que minha dor. E, gente, bom dia, tudo perfeito. Tudo. Não, a vida não é assim, né? Uhum. Verdade. E você sempre conseguiu fazer essa separação, tipo, eu não tô bem, eu não tento aparentar que eu tô bem, ou antes você não conseguia fazer essa separação, assim, essa cisão entre. Não, eu sempre mostrei, assim, sabe, para as pessoas o que eu tava passando, assim, sempre fui bem, bem clara nessa parte, assim, às vezes me cobrando, né, aquela questão, assim, mas sempre compartilhei tudo. E Isso você é legal, Isso é legal, né? E muito. você, como você lida com as redes sociais e a tua saúde mental? Porque fora a ansiedade, a gente sabe que tem um lado
rede social que ele é muito desafiador, eu diria assim, né? Sim. O lado dos haters, essas situações assim que a gente sabe que Uhum. infelizmente acontece, né? Muitas vezes alguém se esconde atrás de um ID, não é ali Uhum. de um Instagram ou de um, né? Enfim, como que você lida com isso? Fazendo terapia. Maravilhoso. A minha É resposta. assim que eu lido. Mas no começo, né, como eu disse, eu era novinha, caí de paraquedas, eu chorava muito, eu queria desistir, e era muito difícil, assim, eu ficava muito mal, tanto que também minha ansiedade explodiu por causa de tudo isso, né? Mas com o tempo a gente vai crescendo, amadurecendo, tendo que fazer terapia também. Não é sempre, não digo assim que, nossa, sou, né, a que, como é que é a palavra, assim, ai, que sei tudo ali, que agora lido com tudo muito bem, assim. Não, tem dias que aquilo me afeta mais, quando toca ali naquela feridinha que eu tô tentando cicatrizar, que o pessoal vai ali bem com o dedinho naquela coisa. Então, quando toca ali nas coisas que mais me afetam, né? Então, a questão também, tipo, visualização, números, é tudo uma pressão, assim, muito forte. Então, assim, na verdade, eu lido mesmo só com terapia, conversando, tentando entender, visualizando o que eu quero passar também. Então, depois, principalmente, né? Quando assim eu entrei pro YouTube, eu não tinha muito propósito, assim, não tinha muito, quero crescer, quero ser uma YouTuber de beleza, quero ter milhões e tal, fazer uma maquiagem. Eu nunca tinha, assim, sabe? Eu só fui contando a minha vida. E quando eu tive ansiedade, né, comecei a ter minhas crises, parece não, eu entendo que foi ali que eu descobri meu propósito, sabe? Meu propósito de vida, assim. Então foi com a minha dor, eu ressignifiquei isso mesmo para ajudar outras pessoas. Então, eu precisei passar por esse processo para encontrar o meu propósito e ajudar outras pessoas. Hoje eu vejo muito claro que meu propósito é esse, assim, sabe? É ajudar outras pessoas com o que eu já passei na minha vida. Então eu entendo que eu tive que passar por isso e hoje, entendendo o meu propósito, eu consigo lidar um pouco melhor com as redes sociais, assim, sabe? Então, quando eu recebo algum comentário negativo, eu tento respirar fundo, eu tento, né, não sugar isso. Antes eu era muito esponja, eu, né? Tudo eu. Então, seja filtro, não esponja, né? Então, hoje eu tento filtrar muito melhor. Começo a ler os feedbacks, o tanto de vidas, assim, que eu já ajudei, que tanto de mensagem, assim, incrível, sabe? Então, eu tento colocar isso, assim, na balança. Tem uma pessoa ali me criticando, mas olha só o tanto, olha o meu propósito, tô seguindo, tô ajudando. Então, eu tento ficar, pensar nessas coisas, assim, sabe? Só que não é fácil, né? Por mais que eu faça terapia, por mais. Tem dias que é mais difícil, tem dias que eu tô mais sensível, tem dias que daí a pessoa vai lá e fala de uma coisa que eu já tô meio tristinha por causa disso. Então, por exemplo, até eu tive um processo, sempre eu era muito magra, né? Quis engordar, até que chegou a pandemia, passei um pouquinho do meu limite. E até o momento eu tava me sentindo bem, só que depois eu comecei a me sentir um pouquinho incomodada, e aí começaram, tipo, ai, tá grávida, ai, tá inchada, ai, engordou. Então aquelas coisinhas começavam a cutucar ali numa coisa, assim. Então, e eu tento pensar também, quando eu recebo algum tipo de comentário, agora eu tento muito pensar na vida do outro, assim, sabe? Como que tá a vida daquela pessoa? Eu nunca faria isso. Eu nunca comentaria sobre a aparência de alguém. Então, assim, ela deve estar passando por alguma coisa, deve estar machucando ela, talvez ela tenha engordado, tá machucando ela, ou talvez ela queira engordar. Ou eu tento pensar assim, meu, como que tá a vida daquela pessoa, assim, pra ela estar fazendo isso comigo? Então, tento pensar mais como tá, que diz muito mais sobre ela do que sobre mim, né? Com Então, toda certeza. eu tento pensar assim, ter um pouco de empatia com a vida dela, até tendo que ela não tem empatia comigo, mas eu tento pensar por isso, assim, sabe? Você faz certo, é o melhor movimento que tem para fazer. Inclusive, não é sempre que alguém, você que está ouvindo a gente aqui, alguém te criticar, falar alguma coisa sobre você, com certeza, isso fala muito mais sobre ela do que sobre você.
É algo sensacional para a gente pensar, porque a gente traz muito para a gente, como a Bela falou, uma esponjinha absorve para você, e não é sobre você, é sobre ela, porque essa pessoa muitas vezes, às vezes nem te conhece internamente, nem te conhece de forma íntima, e aí ela vem e te julga. E outra coisa que fico alerta aqui para quem está ouvindo a gente, que há comentários que não se faz, não é? A dica principal é assim, ó, se você quer fazer um comentário sobre a pessoa pode mudar aquilo em 5 minutos? 15? Não pode mudar? Então não comenta. Por exemplo, você pode comentar para a pessoa que o zíperzinho dela tá aberto, ela vai ter como corrigir, não é? Ela vai Uhum. ali e vai fechar, não é? Mas coisa sobre o corpo não se comenta, porque você não sabe o que essa pessoa está passando, não é? Nem se emagreceu, se você notar que alguém emagreceu, você não deve parabenizar, porque você não sabe como essa pessoa emagreceu. Se foi um processo saudável de emagrecimento, se ela está enfrentando, por exemplo, um transtorno, não Sim, é? exatamente. Eu até cheguei a falar isso, gente, a pessoa não sabe se eu tô passando, sabe o que eu tô passando na minha vida, por que que eu engordei, se eu tô passando por crise forte, um transtorno alimentar, alguma coisa, depois que a pessoa cria um outro transtorno também por causa disso, emagreceu demais, ou se a pessoa vai lá e faz uma cirurgia, tá fazendo cirurgia, não sei o que, não sei, tipo assim, tudo é um motivo. Eu só vou pegar minha aguinha que tá aqui embaixo, tomar um golinho, tá? Ok. E geralmente a nossa opinião ela só deve ser dada quando ela é pedida, né? Quando ela é solicitada de alguma forma. E às vezes quando a gente grava vídeos, enfim, as pessoas acham que por conta de ter essa exposição está permitida dar qualquer tipo de opinião, Sim, não tem problema mesmo que a gente não tenha solicitado essa opinião, né? sim. E é muito Dá uma força assim pra pessoa. Eu fico pensando, né? Será que a pessoa falaria na minha cara isso? Nossa, engordou, tá inchado, tá grávida, né? Ou ai, não sei o que, tipo, alguma coisa não fala na minha cara, né? Assim, as pessoas atrás na internet, ali, né? Atrás do computador, é tudo muito fácil falar, né? se Uhum. sentem tipo protegidas nessa tela, Aham. uma proteção, né? Se encontrar a pessoa, provavelmente, quase com certeza, ela não falaria isso, né? Então as pessoas pegam essa tela aqui e acham que tipo é uma proteção e podem falar o que quiser para as outras pessoas e não tem um pouco dessa questão de tipo de empatia, né? De se preocupar um pouco, não é porque a pessoa é pública, assim, que muita gente conhece, que se expõe, que você pode falar tudo. Por trás de é uma pessoa, gente, é um ser humano, a gente tem que E as entender pessoas isso. também usam esse argumento. Ai, tá expondo a tua vida, tipo, tem direito de receber esse tipo, sabe assim? Uhum. Não, gente, não É tem. fácil. Expõe Não a vida, tem que ter, tem abertura também para os outros criticar, isso. né? Aham. Tem que estar Jamais. pronto para tudo, tipo, por exemplo. Não, não, não faz sentido, não é? Não faz sentido. E Bela, tem outra coisa que a gente gostaria de falar com você também, que é a questão do SMR, não é? Que você tem um canal com quase 500 mil, não é? E, Inscritos só de uhum. SMR, fora o outro canal que tem mais de 700 mil inscritos também. A Bela tem dois canais no YouTube, quem quiser acompanhar ela, inclusive, ela tem um canal de SMR, tem um canal de lifestyle, né? Tem o Insta dela, a gente vai deixar tudo aqui para vocês seguirem. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre o SMR. O SMR, não é? Você provavelmente deve ouvir muitas pessoas falando dentro desse SMR, que assistem e tudo mais, compartilhando que ajudaram elas, né? Porque é muito gostoso de ouvir, é muito relaxante. Inclusive, tem vários estudos saindo comprovando a evidência científica que o SMR tem, não é? Em quem escuta. Então, Uhum. compartilhe um pouquinho com a gente sobre isso. Então, eu conheci o SMR mais ou menos, acho que foi em 2016, finalzinho de 2016, 2017. Então, foi uma época que ali minha ansiedade estava forte também. Eu já estava tomando medicamento nessa época, mas mesmo assim estava num momento bem difícil da minha vida. E daí eu achei esse SMR bem aleatório, comecei a escutar, pensei, que coisa estranha, porém gostosa, relaxante. E eu comecei a ficar viciada, sabe? Eu só assistia, só consumia esse tipo de conteúdo. Na época também não tinha tantos canais, então eu só consumia esse tipo de conteúdo. Uma vez eu precisava fazer minha primeira viagem sozinha de avião. Eu ia andar, acho que pela primeira vez de avião e sozinha. E eu tava Uau! no auge da minha época de ansiedade.
E daí o Andrew fez também, ele gravou um SMRzinho pra mim, assim, pra eu ir ouvindo no avião. E eu fui ouvindo também vídeos de SMR a viagem toda. Então aquilo me ajudou muito a acalmar. Eu percebi que aquilo me ajudava demais na ansiedade e que eu tava viciada naquilo. Então tudo eu fazia barulhinho, batidinhas e só consumia esse tipo de conteúdo. Foi aí que eu pensei, posso fazer um canal também, né? Já que eu tô aqui, gosto disso. Tinha poucos canais na época também. Então eu falei, vou criar meu canal. Então eu comecei a fazer, assim, não divulguei nem nada, só fiz, joguei lá e começou a crescer. E daí foi como eu tinha falado também antes sobre a questão ali de propósito, assim, antes do meu outro canal, eu tenho lá as coisas, os vlogs, algumas coisas lá. Hoje eu posto mesmo mais na CMR. Mas lá não tinha, assim, tanto propósito, eu compartilhava a minha vida, assim. E com o SMR também eu encontrei isso, sabe? Uma forma de alcançar pessoas por ali e ajudar pessoas com o SMR. Então, se me ajudava, se me fazia bem, podia ajudar outras pessoas também. Então, foi esse pensamento, assim, sabe? Quando eu criei. Eu criei, comecei a postar, falei, meu Deus, visualização, o pessoal gostou. Meio insegura, porque é meio estranho, né? Sussurrando, batendo nas coisinhas. Todo mundo na época, meus amigos, meu Deus, que doida, né? Ficar batendo, eu mostrava os vídeos, eles achavam assim, bem. Até hoje, quando as pessoas perguntam, que tipo de vídeo tu faz? Eu faço SMR, daí até eu explicar o que que é o SMR, que eu falo sussurrando, eu falo, é meio engraçado no começo. Mas enfim, daí eu comecei ali e começou a crescer, comecei a receber, assim, mensagens incríveis, assim, que ajudaram com depressão, com ansiedade, até na questão do autismo, eu recebi uma mensagem de uma mãe uma vez, falando que o filhinho dela, acho que tinha 6 anos, e ficava calmo, assistindo os meus vídeos, gostava muito. Então, assim, eu recebo muita mensagem, sabe? Isso que nos dias que eu tô mal, nos dias que eu tô desmotivada, assim, me impulsionam, sabe? Que eu tô seguindo no caminho certo, assim. Então, o SMR me abriu muitas portas, assim, para alcançar outras pessoas, sabe? Para ir mais, seguir o meu propósito, assim. Então, tem um alcance muito legal e encontra as pessoas que elas precisam encontrar, assim, sabe? É muito engraçado. Esses dias eu postei um vídeo, daí uma menina comentou lá também que, assim, ela tava de madrugada, o vídeo apareceu para ela e era tudo que ela precisava ouvir naquele vídeo, assim. Então, às vezes eu faço de devocional, né, falando de Deus, às vezes eu faço só sobre ansiedade, às vezes é só um relaxamento, mas todos, assim, têm um retorno bem positivo. Olha só, que bacana, não é? Talvez muita gente que esteja aqui ainda também não conheça, né? E se você quiser conhecer, que está ouvindo aqui, ficou curioso, curiosa, vai lá no canal da Bela, não é? Já, às vezes você já está aqui no YouTube, vai lá no canal da Bela, se inscreve, ouve, vê a experiência, sente a experiência que é, né? Isso. Se prepara para ter um momento relaxante, que provavelmente você vai ter um momento muito relaxante, porque se tem uma coisa que o SMR faz é dar uma relaxada, não é? Sim. Uhum. In- É muito in- bom. Inclusive, ele é um pouco comparado, assim, agora que está tendo mais estudos sobre, mas já tem alguns estudos que comprovam a efetividade, mas ele é comparado, por exemplo, ao mindfulness, né, que é muito conhecido, né, que, Sim. que é a mesma ideia de relaxamento, né, claro que um pouco diferente, mas essa mesma ideia de relaxamento. Então, assim, é bom você testar, porque vai que você se encontra ali, tipo, não, isso daqui é algo que me faz relaxar. Então, fica a Sim. dica. Hum. Então, Bela, foi simplesmente sensacional conversar com você, né? Eu sou suspeita, mas eu adorei estar aqui com você. Por quê? Porque eu vejo que você pode contribuir muito, você já tem contribuído muito, não é? Dentro do seu alcance ali nas tuas redes, mas tem pessoas aqui, por exemplo, que querem aprender mais sobre saúde mental dentro do podcast hoje, que o quê? Que elas não tinham, às vezes, ideia que elas poderiam acompanhar alguém que também passa pelos mesmos desafios. E ter você que traz aqui a sua história, a sua jornada, que compartilha isso nas redes sociais, talvez ajude muitas pessoas, incentive muitas pessoas a continuar, né? Continue a remar, assim, né? Continue a remar que o barquinho vai sair desse lugar que está hoje. Você vai ver que você vai chegar a lugares incríveis, não é? Como a Bela também tem chego. Então foi sensacional. Adorei estar aqui. Karina, você também gostou? Curtiu estar aqui com a Bela?
Amei, e tem vários pacientes aqui que eu tô pensando, eu vou mandar esse podcast, né? Os vários pacientes que falam, então, Karina, acho que nunca, eu vou falar, então, deixa eu mandar um podcast para você, né? Então, assim, adorei conhecer, tipo, tua jornada, tua história, eu já sabia um pouco por conta da Mina, porque ela me deu um spoiler ali da tua vida. Uhum. Mas, enfim, né? Então eu conheci um pouco, mas eu gostei muito, até para trazer, né? Foi o que a gente falou lá no iníciozinho, na abertura do podcast, essa humanidade compartilhada, isso é muito importante, né? As pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, né? Que elas não passam por algumas coisas sozinhas, por exemplo, pode ser transtornos ansiosos ou transtornos depressivos, enfim, qualquer coisa de origem mental, não, pode ter certeza que mais alguém está enfrentando algo parecido ou algo similar, né? Então é muito importante entender isso e entender que sim, tem solução, né? Então que dá para você ter uma qualidade de vida, dá para você, né? Então tipo, isso é muito importante e você trazer isso para as pessoas é muito legal e fiquei muito feliz de saber assim que você tipo pegou tua história e tipo conseguiu trabalhar de uma forma que veio ajudar outras pessoas. E isso é muito legal, né? Então, até pelos feedbacks que você mesmo falou que tem, assim, positivos, isso é muito legal, né? Então, fiquei muito, muito, muito feliz de ter conversado esse tempinho aqui com você. Esse tempinho, um tempão, porque eu acho que acho que deu um tempinho já. Quanto, quanto tempo deu? Não sei, já falando? Eu acho que já deu quase uma hora. Tá quase uma hora. Eu pensei, meu, já acabou, eu queria falar mais. Mas eu e a minha Quem também. sabe numa nova oportunidade, né? Outros assuntos também, a gente É. pode falar, pode me chamar aí que... Meninas, também estou muito feliz de ter participado. É muito, muito bom ter essa oportunidade também, né, de falar, de levantar a bandeira de saúde mental. E, gente, façam terapia. O autoconhecimento é a chave de tudo, assim, para você mudar a sua vida. Tem solução, tudo vai passar. Eu sou a prova viva disso, assim, que a pessoa que eu era há uns anos atrás, antes de começar o tratamento, assim, nossa. Hoje a minha evolução é incrível, assim, sabe? Tanto até quando eu olho para a Karina, minha psicóloga de orgulho, assim, sabe? É muito bom isso, assim, que ver a minha evolução e as pessoas que estão em volta também ver o quanto eu mudei. E até a minha evolução inspira até as pessoas que estão, tipo, perto de mim. Por exemplo, meu marido, ele também passou por alguns momentos e ele viu uma evolução com a terapia, ele teve vontade de fazer também. Então é muito bom, assim, eu digo, façam, procurem ajuda, sabe? Não tenha vergonha, se você precisar tomar medicamento também, a sua psicóloga, né, vai te indicar e tudo mais, mas procurem ajuda, que tem solução sim e tudo vai ficar bem. E muito obrigada, meninas, por essa oportunidade. Amei conversar com vocês. Estou aqui à disposição quando precisarem, bater um papo. Bela, antes de finalizar, não é? Eu queria te perguntar como as pessoas te encontram nas redes sociais. Qual que é teu arroba lá? No Instagram, pode se colocar Bela Sant, Bela com 2 L's, SANT. Já me acho por aí, mas aí no Instagram é @BelaSant. E no meu canal, também se colocar Isabela Santana ou Bela Sant ASMR, também me encontra por lá. Legal. Karina, se o pessoal quiser te encontrar também, como é que eles fazem? No carinabrasil.pc. E tu, como faz para te encontrar? Lá no @Milena Matias, Milena com Y, Matias com 2 Is, o pessoal pode encontrar e tirar as dúvidas com a gente. Então, para lidar com a ansiedade e os desafios da vida, o que a gente precisa? Haja terapia, não é, Karina? A gente precisa de muita terapia. É isso então, meninas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!